Olá, ser humano, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por estar aqui assistindo a mais um vídeo. Veja, Aristóteles não é simplesmente o filósofo mais importante, mas o ser humano mais importante que já viveu, fecha aspas. Para quem não sabe, Aristóteles é um filósofo grego, né, que nasceu em 384 até 322 a.C. Foi um polímata cuja obra é considerada um pilar fundamental da cultura ocidental. Ele viveu pouco, mas ele tinha uma capacidade muito grande, porque Deus, dá uma capacidade de cromossomo muito maior em alguns homens do que em outros. E polímata, para quem não sabe, é um indivíduo que tem várias habilidades. Hoje você dificilmente encontra um indivíduo que tem o domínio da sua própria área, que dirá você ter domínio de várias áreas. Por exemplo, um cara ser um matemático, ao mesmo tempo ser um letrista. Isso é muito difícil. Você está entendendo? Ao mesmo tempo ser um artista, um pintor. Olha para isso. Isso vai demandar muito tempo. Claro que quanto mais tempo você demanda em algo, obviamente que você vai se tornar aquilo, você vai tendo aquilo. É por esse motivo que a primeira coisa que nós devemos fazer é nos submeter à vontade da santa palavra de Deus, do próprio Deus, né? E a partir dali tudo vai refletindo na sua vida intelectual, vida familiar, vida profissional, enfim. Então, por isso. E, obviamente, que polímata é muito difícil você ter hoje. Por quê? Porque simplesmente nós temos a internet, as redes sociais. Não confunda a internet com tecnologia, tá certo? Tecnologia sempre existiu. Mas a internet, que é um bombardeio de emoção, de bombardeio emocional que nós temos, isso atrapalha muitos indivíduos. Tem indivíduos que passam horas e horas no dia assistindo a internet, videozinhos assim sem... são fúteis, né? Videozinhos fúteis, que realmente a finalidade é para imbecilizar o ser humano. Então o que é que ele vai se tornar passando 6, 7 horas por dia em uma atividade? Bom, se for no caso de videozinhos sem informação profunda, obviamente que, com todo respeito, ele vai se imbecilizar. Então ele vai se tornar um imbecil dentro de 5, 10 anos. Um grande imbecil, com todo respeito eu falo, claro. Então antes não tinha essa questão da internet, então obviamente que os homens, sobretudo os superdotados, até os outros, né, eles realmente passavam horas e horas estudando. Então se eles passam horas e horas estudando, no mínimo, até que não tem um dom assim avantajado como eu e você, no mínimo vai se tornar um grande intelectual, como nós conhecemos aí alguns de renomes, né? Por quê? Porque está ali horas e horas. Então você está buscando aquilo, entende? Então por isso que ele era um polímata. Hoje é muito difícil por causa dessa distração na internet. Agora eu quero comentar com vocês a questão da frase. Eu concordo que a filosofia começa, veja que eu ainda não adentrei a questão filosófica, mas eu estou aqui parafraseando o que o Olavo de Carvalho falava, que a filosofia começa com Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Sendo que Sócrates não escreveu nenhum livro, não, só tem retórica dele, discursos, e ele considera Aristóteles realmente o maior dos filósofos. Isso porque Sócrates não escreveu livros, então não tem como realmente provar, né, a existência de Sócrates. Claro que, obviamente, que prova, porque tem Platão e Aristóteles falando dele, mas ao mesmo tempo não tem fundamento. Então a gente não pode, né, afirmar nada. Já quanto a Aristóteles, ele diz que é o maior filósofo. Mas antes também de falarmos dessa frase, é importante ressaltar que você deve primeiro ler, além de meditar na ação da palavra de Deus, ler muita poesia e muito romance. Por que poesia? Porque é o nível mais alto que uma língua pode chegar, já se torna a língua cantada. E por que romance? Porque são as possibilidades possíveis de vivências humanas. No romance você vai ver uma tristeza, uma alegria, um pranto, né? Enfim, uma miséria, né? Um egoísmo, tudo aquilo você vai aprender. É como se você estivesse assistindo uma situação humana. Para depois sim, depois de uma certa idade, você passar para a filosofia. Senão, se você pular essa parte das letras, você não vai chegar com comunicabilidade para poder se expressar na filosofia, entende?
Então por isso que é importante aí o conselho dele. De fato é o que eu faço aqui, sempre romance, poesia, de preferência. Agora, falando dessa frase, Aristóteles não é simplesmente o filósofo mais importante, mas o ser humano mais importante que já viveu. E realmente é uma frase que soa um tanto quanto fanática, né? Todos nós somos importantes para Deus, não tem essa de ser humano mais importante. Se formos realmente dizer o ser humano mais importante que passa por aqui foi o Senhor Jesus, né, que se esvaziou de sua glória e desceu em corpo humano, em forma humana. Esse sim é o ser humano mais importante que já passou aqui na terra, onde nós estamos, né? Claro que é o Senhor Jesus que hoje reina com o próprio Deus e ambos são um só apenas, né? E obviamente veio aqui nos salvar, né, dos nossos pecados. Então esse sim é o ser humano mais importante. Então por isso que eu não gostei dessa frase, que sou um tanto quanto fanático, né? Veja, Aristóteles não é simplesmente o filósofo antigo mais importante, mas simplesmente o filósofo mais importante de todos os tempos. Aristóteles é o ser humano mais importante que já viveu. Eu concordo que realmente é o filósofo mais importante de todos os tempos, porque realmente o homem tinha uma envergadura tamanha e, como eu falei, né, Deus às vezes dá a alguns homens ele dá 30, a outros dá 60 e a outros dá 100. Por isso que você vê homens com capacidade para ser um prefeito, mas jamais tem capacidade para ser um governador ou um presidente. Esse é o que recebe 30. Tem homens que têm a capacidade para ser um governador, mas não tem a capacidade para ser um presidente. Esse ele dá 60. E tem o homem que tem a capacidade de realmente ser um presidente, né? E esse realmente é o homem que recebe 100. Não confunda isso com a nossa conjuntura atual, porque na conjuntura atual existe uma guerra ideológica onde só bandidos que acabam indo lá na tora, na força, né, com mentiras, né, com corrupções. Ou seja, quanto mais bandido, mais esperto e meliante, né, mais eles conseguem esses cargos, porque as instituições são fracas, porque estão corruptas e ninguém praticamente faz nada. Isso vai mudar, é claro, mas enfim, você vê aí os políticos, você percebe que realmente é tudo marginal, eles têm um estilo marginal, aquela esperteza, né? Enfim, então não confunda isso com a conjuntura atual. Tanto é que não existe requisito nenhum para você ir para a política. Basta você, sei lá, sair lacrando ou algo do tipo. Você vê os tipos que vão parar na política, né? São os piores tipos, né, entre os seres humanos e vão parar lá na política. Por quê? Porque já tem décadas que nós tivemos aí um choque ideológico de uma ideologia que assaltou realmente a mente de todos, né? Danificou o cérebro de todos. Então para parar lá tem que ser bandidão, tem que ser espertão, enfim. Então não confunda com isso não, eles tomam na tora. Agora, se houvesse requisitos, você ia perceber que somente os homens mais preparados iriam para esses cargos, né? Mas também vai mudar. Então até aqui tudo bem, um dos homens mais importantes, um dos filósofos mais importantes de todos os tempos, sim, porque ele tinha uma envergadura tamanha, não é à toa que até hoje a gente estuda ele, né? Mas dizer que é o ser humano mais importante aí não, aí já é muito fanatismo, né? E já é muito exagero, certo? Até porque quem cria os seres humanos é o próprio Deus. Ele sabe por que dá inteligência mais a uns que a outros, né? Essa afirmação que eu estou passando para vocês agora foi feita pelo filósofo britânico John Sellars em um artigo na revista acadêmica Antigone, pouco antes da publicação de seu livro Aristóteles, Entendendo o Maior Filósofo do Mundo. O título do livro reflete a motivação de Sellars para escrever o livro, sua experiência como estudante de filosofia, mergulhando fundo na obra do pensador grego. Abre aspas. Quando comecei, sabia muito bem que Aristóteles era uma figura importante, mas achei isso muito intimidador. Toda vez que eu tentava mergulhar em suas obras, quase imediatamente me perdia. No entanto, ele perseverou e aprendeu que você precisa saber tê-lo. Lê-lo. Como? Alguém pergunta a ele, e ele responde lentamente, né? Vou parar por aqui, a matéria é muito grande, mas assim, é basicamente o que o Olavo de Carvalho fala, né? Quando primeiro você tem que ler romance, poesia, aí depois de uma certa idade da sua vida, experiência, né? Que você começa até os 30 anos, vamos dizer assim, né? Mas acredito que ainda assim está muito cedo para passar para a filosofia. Aí depois de uma certa experiência, não somente de vida, mas de literatura, aí sim você pouco a pouco, a partir dos 40, vai devagar, bem devagarinho,
ou devagarzinho, né? As duas palavras estão corretas. Aí você vai começando na filosofia, porque filosofia exige uma certa experiência de vida, né? Um indivíduo de 20, 30 anos não tem experiência de vida para poder entrar na filosofia. E o próprio Olavo diz, né, tem que ser realmente a leitura, não somente de filosofia, mas de romance, poesia, enfim, do que você lê, de história, biografia, enfim, tem que ser realmente devagar, bem devagar. Né? Não fique com pressa de terminar o livro, leia devagar. O segredo de tudo é a constância. Se você só tem, claro, o ideal seria 3 horas por dia, mas se você só tem 30 minutos, se você só tem 20 minutos por dia, consegue manter isso durante 2 anos, ótimo, excelente. Você vai ver a diferença que você terá. Só tem 20 minutos por dia, pronto, não tem problema, 20 minutos de leitura por dia. Você vai ver a diferença depois de um ano e meio, vai ser assim algo sensacional. Claro, sempre retendo o que é bom e meditando na santa palavra do Senhor, né? Para fazer igual a Paulo, joga na fogueira da Bíblia e retém o que é bom. Mas é importante crescer intelectualmente, porque se Deus te criou, Ele te deu a capacidade e obviamente quer que você avance nas suas capacidades motoras, né? Cognitivas, intelectuais, né? Emocionais, enfim, você precisa avançar. Então esse é o conselho de Olavo, e obviamente que o indivíduo aqui, quando fala que é um dos filósofos mais importantes, sim, porque o Sócrates, né, a gente não tem nenhuma escrita dele de que realmente ele viveu, claro, pelos testemunhos sim, mas a gente não tem. E o próprio Platão falava, né, que o cérebro da academia dele era Aristóteles. Era Aristóteles. E óbvio que estamos falando de Aristóteles porque é um cara muito avantajado. Imagine os outros, você pega o filósofo ali mais burro da academia de Platão, hoje seria um destaque, vamos dizer assim. Seria um cara assim muito à frente do tempo. Né? Por quê? Justamente porque ali realmente eram homens que estavam se unindo com um propósito em comum, né? Estudar e obviamente crescer o intelecto, né? Então quando a gente fala de Aristóteles é porque ele é muito avantajado, ele desenvolveu de uma maneira que até hoje realmente a filosofia é a partir dele. Mas enfim, não se esqueça de focar mais no romance e poesia. Você tem que elastecer a sua comunicabilidade, saber falar, saber exprimir suas emoções. Isso muitos brasileiros não têm, né? Vou falar só do Brasil aqui. Muitos brasileiros não têm porque não têm o costume de ler. É importante aí depois de uma experiência de vida, experiência literária, que você vai partindo para a filosofia, óbvio, né? Mas não se esqueça, sempre meditando na santa palavra de Deus, né? Porque sabedoria está na santa palavra do Senhor. Mas não é por isso que você vai ficar de braços cruzados como se fosse um vagabundo e não querendo estudar. Claro que você deve estudar. Não é porque você já completou o ensino médio, foi até o 3º ano do 2º grau, que você acha que você já está pronto. Não. Você comete várias gafes, vários erros, vários equívocos cruciais na leitura e na interpretação. Você pode até saber ler alguma coisa, né? Mas para você ir para a semântica da semântica, aí, minha filha, aí realmente é outra coisa. Você precisa realmente se aprofundar cada dia, um pouquinho todo dia, muito romance e poesia, tá certo? Então, está aí, né? Eu não queria me adentrar muito, porque eu só queria partir do pressuposto dessa orientação quanto a romance e poesia e também desse exagero aqui do filósofo, né? Desse filósofo britânico, por falar que Aristóteles é o ser humano mais importante. Não, o mais importante, humanamente falando, que passou aqui foi o Senhor Jesus, que hoje é o nosso Deus e que reina eternamente. Amém? Mas óbvio, você vai sempre ter o que é bom quando você chegar na filosofia, né? Aristóteles, né? E Sócrates, enfim. Claro que vai sempre ter o que é bom desses homens, né? Que foram muito inteligentes. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos a qualquer momento. Hasta pronto.